Graças a Deus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para entender a palavra dele. Porque o dia que você entender a palavra do Espírito Santo e se entregar para ela, se render a ela, colocá-la em prática na sua vida, então ele vem e faz morada dentro de você. Ele passa a ser o seu guia, o seu guia, o seu orientador, o seu professor, o seu mestre. Ele passa a ser Jesus em espírito dentro de você. E aí, meu caro, minha amiga, você arrebenta. Você não vai ficar pedindo favor, oração a ninguém. Você vai andar com as suas próprias pernas. É isso aí. Você vai deixar de ser fraco, débil. Você vai deixar de ser aquela pessoa que fica lamentando a vida. Puxa, eu não dou sorte nisso, eu não dou sorte naquilo. Ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá chance. Você vai deixar de ficar na dependência, de mendigar a ajuda das pessoas, porque o Espírito do Altíssimo vai guiar você e vai te orientar e vai fazer com que você glorifique com a sua vida o seu Filho Jesus. Nós vamos falar mais a respeito disso. Graças a Deus. Então, você lembra que nós falamos ontem que a palavra tem poder? A palavra tem poder. Quando a palavra vem de um mentiroso, então aquela mentira que ele fala soa como se fosse verdade. E até mesmo o mundo diz, esse pessoal aí intelectual diz que uma mentira repetida muitas vezes é capaz de se tornar uma verdade. Então, minha amiga, meu amigo, veja como o mundo é. Fala mentira e repetida muitas vezes. Aliás, Hitler usou esse chavão, usar uma mentira muitas das vezes para poder se tornar uma verdade. Quer dizer, o diabo trabalha com a mentira mesmo. E você, para se prevenir contra a mentira, só abraçando a verdade que liberta, que é a palavra do Senhor Jesus. Quando você abraça a verdade, então a verdade se faz presente na sua vida, se faz morada, ele faz morada dentro de você. E então, a partir do momento em que a verdade habita dentro de você, mora dentro de você, então você não vai ter medo de nada, é ou não é? Porque se você faz o que é certo, se você vive certo, se você não tem nada o que temer, então por que você vai ser fraco? Não é verdade? A pessoa só é fraca quando ela está em débito com os outros. Ela fica em dúvida, fica com medo. Lembra do juiz ontem, o doutor Nivaldo? Ele disse, olha, eu no sábado ou no domingo, eu tentei o suicídio porque eu sabia que na segunda-feira pela manhã vinham os cobradores e eu não sabia como atendê-los. E essa é a realidade. Ele queria se matar por causa das ameaças dos seus cobradores. Mas quando a pessoa não deve nada a ninguém, quando a pessoa está tranquila, não é? Ela fala, ela vive, ela anda com a verdade. E ela é livre, porque a verdade liberta. Agora, também tem uma outra coisa, tem um outro lado. Quando você anda com a verdade, vive na verdade, sustenta a verdade, come da verdade,
é livre pela verdade, você vai ser perseguido. Perseguido pelos mentirosos, perseguido pela mídia mentirosa, perseguido por tudo o que o mundo sustenta, que é a mentira. Então, as pessoas vivem na base da mentira, do engano, vivem na base do lisonjeio, da glória desse mundo. E a verdade, a bem da verdade, é que quem segue, quem adere essas palavras que o mundo oferece, certamente vai sucumbir, porque a palavra tem poder. Então, o mundo persegue aqueles que vivem na verdade, como foram perseguidos os profetas, como Jesus foi perseguido, morto, caluniado e morto, né? Julgado e morto, como os seus servos, os apóstolos, todos os que estão ligados ao Senhor Jesus, estão fadados a perseguições. Você que está me ouvindo, que é perseguida no seu trabalho, na sua própria casa, perseguem você por causa da sua fé. Dizem que você é fanática, dizem que você é isso, você é aquilo. Não é isso? Pois bem, olha só o que Jesus falou a nosso respeito, a respeito daqueles que são perseguidos. Ele disse: bem-aventurados, quer dizer, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é perseguição porque roubou, não. Não é perseguição porque fez o que era mal, não. Não é perseguição porque a pessoa se conduziu de forma inconveniente, não. Mas os que sofrem perseguição por causa da justiça, do que é justo, do que é certo, do que é verdade, Porque deles é o reino dos céus. E ele continuou dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. É um fato. Quando a pessoa abraça a verdade, ainda que ela ande na verdade, os mentirosos, os enganadores, os filhos das trevas, vão inventar, vão levantar calúnias, vão levantar mentiras, vão levar uma mensagem para prejudicar aquela criatura. Mas a verdade é que quando há luz, as trevas não resistem, não aguentam, elas fogem. Essa é interessante. Jesus disse que, por causa dessa perseguição, ele diz: exultai e alegrai-vos. Exultai e alegrai-vos. Quer dizer, exultar é muito mais do que se alegrar. Exultar é sentir-se no céu, digamos assim. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, você que está me assistindo, que tem sido vítima de perseguições por causa da sua fé, vítima de calúnia por causa da sua fé, vítima de bullying por causa da sua fé, vítima de tudo que você tem sido vítima, só por causa da sua fé no Senhor Jesus. Você é dizimista, eles condenam você. É ou não é? Os que não são dizimistas ficam, esses bobos dando dinheiro para o Macedo. É ou não é? Mas você dá a sua oferta ou devolve o seu dízimo por uma questão de fé na palavra de Jesus. Mas eles dão o dinheiro para os guias,
para os espíritos, é ou não é? Marafa para lá, marafa para cá, nas esquinas, não é isso? Eles fazem oferendas por aí. Quantas pessoas têm feito oferendas caríssimas? Eu até ouvi dizer que tem um artista que faz oferendas, parece que seis ou sete automóveis, 0 quilômetro, Mercedes, que joga no mar para manter o seu sucesso. Então, eles fazem isso. Quantas pessoas vão para os bares, esses que riem de você, vão para os bares, enchem a cara, dão dinheiro lá para encherem a cara. É ou não é? E nós é que somos os bobos, nós é que somos os fanáticos. Quantas pessoas perdem as vidas por causa de um jogo de futebol? Quantas pessoas? Quantas pessoas morrem estupidamente só porque está vestida com a camisa de um time A, C, B ou C? É ou não é? E ela não tem nada com isso, morre sem saber o porquê que estava morrendo. E nós é que somos os fanáticos, não é verdade? Mas Jesus permite toda a perseguição contra o seu povo, contra os seus servos, contra a sua igreja. Sabe para quê? Para que a sua igreja venha exultar e se alegrar. É para isso. Não é para ficar chorando, não é para ficar lamentando, é para exultar e alegrar. É como se você estivesse vivendo no céu. Exultar é como se você estivesse vivendo um pedacinho do céu. Minha amiga, meu amigo, essa mensagem está dirigida especialmente para aquelas pessoas que têm chorado, que têm gemido por causa da perseguição, porque ela aderiu à justiça, aderiu à palavra de Deus, abraçou a palavra de Deus. E porque abraçou a palavra de Deus, é perseguido. Graças a Deus. Você, minha amiga e meu amigo, vai assistir mais uma pessoa que em outra oportunidade estava do outro lado. Em outros tempos estava do outro lado. Hoje veio para o lado do Senhor Jesus. E olha só o que Deus fez na vida dessa criatura. Presta atenção esse testemunho, porque vai mostrar que Deus está vivo, pronto para agir na vida dos que o invocam na sinceridade. Vamos assistir. Meu nome é Monique, tenho 22 anos. Na minha infância eu fui abusada, ainda com 8 anos, e despertou em mim um desejo sexual desenfreado. Conheci a maconha com 11 anos e depois desse dia a minha vida se tornou um inferno. Em troca da droga, eu dava o meu corpo. Foi aí que eu pensei em me envolver, em conhecer pessoas envolvidas com o tráfico para poder alimentar esse vício meu. E foi em uma noite que eu sofri a primeira overdose de cocaína e um namorado meu abusou de mim nesse dia e colocou os amigos dele também para abusar de mim nesse dia. Pela segunda vez eu fui abusada na minha vida. E eu queria sair daquela situação, mas para mim não tinha jeito. Eu achei que ali eu ia morrer e iam me deixar em algum lugar. Com 15 anos eu me envolvi com um traficante, que ele era casado. Eu descobri que estava grávida já de 4 meses. E quando eu fui contar para ele, ele disse que se eu não tirasse que ia me matar, porque ele era casado e não queria ter filho comigo. Foi aí que eu tive que abortar a criança. Nesse aborto eu quase vim a óbito, porque eu perdi muito sangue. Ali daquela situação eu consegui sair.
Mas depois dessa veio outras situações. Eu comecei a me envolver ainda mais no mundo do tráfico. Foi quando eu conheci um assaltante de banco. Eu comecei a me submeter, a ter que assaltar bancos junto com ele, a fazer assaltos junto com ele, a guardar drogas, armamento na minha casa por causa dele. Inclusive, ele exigia de mim que eu tivesse relações com os amigos dele na frente dele. Eu tinha que ficar me submetendo, colocando a minha vida em risco para poder ter a droga, que eu já estava dependente da droga, e ter também o luxo, né? Porque eu tinha dinheiro quando eu queria, eu tinha a roupa que eu queria, eu tinha relógio de ouro, corrente de ouro, o celular do momento. Eu queria estar sempre bem aparente. Eu tinha um vazio enorme, eu era muito triste, eu era muito angustiada, aflita, eu não tinha mais expectativa de vida. Para mim, aquilo ali era o fundo do poço. Para mim, eu não tinha mais chance. Para mim, não tinha mais chance. O sexo preenchia o vazio. O sexo preenchia uma falta que tinha dentro de mim, que eu não sabia como preencher. Então, eu tinha que ter sexo com alguém. Foi aí que eu comecei a ter desejo por mulheres, comecei a namorar com meninas. Aí foi quando eu estava em uma situação e comecei a ter relações com animais e sempre cometendo esse ato, porque eu era muito aflita, eu era muito triste e não conseguia, eu não tinha domínio sobre mim, sobre a minha vida. Com 16 anos já, eu me vi grávida novamente, sem pai, porque eu não sabia quem era o pai da criança. Eu perdi a minha inocência, eu não sabia mais o que era a vida, eu não tinha mais expectativa de família, de futuro. Eu me vi jurada de morte, porque o namorado que eu tava, ele foi jurado de morte e eu fui jurada de morte junto com ele. Ele morreu dias antes, quando eu soube da minha gravidez. Nesse dia eu fiquei frente a frente com a morte e mais uma vez eu pensei que para mim não tinha mais chance, não tinha mais jeito. E foi assim que eu cheguei na igreja. Foi aí que eu ouvi uma palavra que ficou guardada dentro de mim até hoje, que fala assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E quando eu ouvi aquilo, eu entendi Deus falando comigo assim: olha, se você perseverar aqui, se você permanecer aqui, você vai ser salva. Cresceu dentro de mim um desejo de permanecer ali. Eu sabia que eu estava no lugar certo, que se eu permanecesse ali, Deus ia mudar minha história. Foi aí que eu me batizei nas águas, grávida, e ainda assim as pessoas não acreditavam. Mas dentro de mim já havia um desejo ardente de conhecer esse Deus. Foi aí que eu entendi que ainda faltava algo na minha vida, que era o Espírito Santo. Eu entendi que tinha essa necessidade de eu ser selada com o Espírito Santo para que eu pudesse então permanecer, para que eu pudesse vencer. Então eu passei a me dedicar mais ao Espírito Santo, a buscar mais, a acordar às madrugadas, buscar de Deus, buscar do Senhor Jesus o batismo com o Espírito Santo. E eu me lancei nesse propósito. Eu mergulhei de cabeça. Eu lembro que eu falei para Deus assim: eu não aceito sair desse propósito sem ser batizada com o Espírito Santo. Aí eu cheguei em casa com bastante fé, criei um santuário para Deus. Lembro que botei uma cortina, forrei uma cadeira, botei lá a Bíblia e fiz dali o meu santuário. Eu falei: aqui, meu Deus, vai ser que eu vou te buscar todos os dias. Sempre que eu tiver um tempo durante o dia, eu vou vir aqui te buscar.
e eu acordava e ia direto buscar, e eu acordava de madrugada e ia direto buscar, e eu não conseguia, e eu ficava insatisfeita de ir dormir e acordar no outro dia sem ter sido batizada com o Espírito Santo. E eu buscava com toda a minha sede, eu pedia a Deus porque eu não queria mais a velha vida, eu não queria mais ser quem eu era, eu queria nascer de novo, eu queria uma nova identidade. Eu queria Deus dentro de mim para permanecer, para então conseguir vencer todos os obstáculos que ainda existiam na minha vida e que eu não conseguia vencer. Foi aí, numa quarta-feira, 10 horas da manhã, eu lembro que eu estava em casa e Deus falou comigo assim, vai lá assistir a reunião de 10 horas. No caminho, eu já podia perceber o Espírito Santo. Eu já estava alegre, meu semblante já não era o mesmo no caminho da igreja. E eu lembro que foi uma Santa Ceia, e quando eu tomei da Santa Ceia, eu falei para Deus assim, não deixa eu sair daqui sem o teu Espírito, eu preciso ser batizada com o Espírito Santo. Eu não quero mais voltar para esse mundo, meu Deus. Se a garantia que eu tenho de que eu vou permanecer até o fim é o Espírito Santo, então eu quero o Espírito Santo. Foi aí que, com suaves palavras, que eu orava a Deus ali em silêncio, bem no fundinho assim da igreja, eu pude perceber o Espírito Santo. Eu fui tomada de uma paz, de uma alegria, de um gozo na minha alma, uma paz que eu nunca senti antes. Parecia que eu flutuava no salão, eu não ouvia mais ninguém, era só eu e Deus. E eu chorava, e eu ria, e eu queria cantar, e eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E dentro de mim aquela certeza, pronto, agora eu tô salva. E eu queria sair contando para todo mundo dentro da igreja o que tinha acontecido. Eu lembro que eu saí na rua evangelizando para as pessoas, falando de Jesus para as pessoas. E quanto mais eu falava, ainda aquela paz, aquela alegria se movia dentro de mim. E não era uma paz qualquer, era uma paz que veio, parecia que eu podia tocar na minha alma, que eu podia flutuar, que era uma coisa do próprio Espírito Santo. Aí, depois desse dia, a minha vida mudou. Hoje eu tenho orgulho de ser quem eu sou hoje. E todas as pessoas me olham na rua e falam, nossa, você mudou. Eu conto o meu testemunho e às vezes eu falo assim, meu Deus, eu passei tanta coisa, eu vivi tanta coisa. E olha a minha vida hoje. Quantas vezes Deus me livrou da morte e hoje eu estou aqui. De pé, feliz, me tornei uma jovem que eu jamais pensei que seria. Tudo eu devo a esse Deus que, desde lá fora, Ele olhava por mim, Ele me guardava. Graças a Deus eu tenho o Espírito Santo e a minha vida se transformou da água para o vinho. É magnífico o que Deus fez na vida da Monique. Magnífico. Então, você viu, você notou, você observou, ela era uma pessoa que vivia uma vida do lado avesso. E Deus transformou a vida dela quando ela recebeu o Espírito Santo, o Espírito da Palavra. Mas ela se agarrou àquela promessa. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ela se firmou nessa palavra. E depois você viu aí a alegria dela, o gozo. Ela exultou. Ela teve a exultação, a alegria e a exultação do Espírito Santo. Graças a Deus. Vamos ouvir uma bela faixa musical e voltamos já já. Estamos vivendo a semana mais importante do calendário da humanidade, a Semana Santa. E já preparados para os 3 dias do grande evento,
Levanta-te. Não importa o tempo e a gravidade do problema, em 3 dias que a sua vida irá se levantar. Começando na sexta-feira da Paixão, dia 30, com um grande clamor ao pé da cruz. Atenção nos horários. Às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 18 horas. Sábado de Aleluia, dia 31, às 7 horas da manhã. E o clamor em jejum pelas causas impossíveis. E no grande domingo, o Domingo de Páscoa, dia 1º de abril, às 6 horas, 9h30 e 18 horas. Assim como o Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, a sua vida também irá se levantar em 3 dias. E no domingo de Páscoa, você receberá a unção com um dos azeites mais ricos e finos do mundo. Tenha ânimo e disposição. Participe dos 3 dias do evento Levanta-te, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, ou em uma Universal. Pois é, nós estávamos falando inicialmente que a mentira repetida muitas vezes diz o mundo, diz os mentirosos, que ela se torna uma verdade. Hitler usou esse chavão, esse provérbio para fazer a grande destruição na humanidade. Mas eu queria que você entendesse que a mídia no geral, não são todos, mas a mídia no geral trabalha como a trombeta do inferno. Trombeta do inferno, falando, gritando, alto e bom som, aquilo que vem do inferno. Eu sofri. Eu posso falar isso porque eu sofri. Eu tenho pilhas e mais pilhas de jornais, recortes de jornais, revistas, etc., falando a nosso respeito. E você vai ver mais um testemunho de alguém que foi também enganado por essa mídia. Vamos assistir. Bom, meu nome é Felipe. Eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de seguros, né? E eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, né? Eu dava muito valor, muita ênfase às notícias da televisão, né? Falando mal da igreja, familiares também, né? E eu, por ter passado por diversas religiões, né? Dentro dessas religiões também se falavam mal da Igreja Universal, né? Mesmo sem conhecer a igreja, as pessoas falavam mal, né? Falavam que era uma lavagem cerebral, que eu seria enganado se eu fosse para lá, que a igreja era de pessoas fracas, né? Com a mente fraca, né? Que eram manipuladas ali dentro, né? A investigação estabeleceu que fiéis da Igreja Universal. Tudo isso que eu ouvia, né, criou uma opinião dentro de mim, formou uma opinião dentro de mim, mesmo sem conhecer a igreja, né? E eu me apeguei àquilo lá e tudo que eu recebia que vinha da Igreja Universal, eu simplesmente ignorava, né, por conta disso, né? Eu me alimentava dessas notícias, dessas informações contra a igreja e às vezes até ajudava a divulgar essas informações, né? Mesmo sem conhecer, eu falava, repassava, né, as informações para as pessoas, né? Teve uma situação até que eu e meu pai, a gente era muito ligado nas religiões, sempre juntos, né? E meu pai recebeu um livro do Bispo Macedo, um dos livros do Bispo Macedo de presente, né? E dentro dessa religião que a gente frequentava, disseram para ele que ele ficaria louco se ele lesse aquele livro, porque ali era uma lavagem cerebral, porque ali ele seria influenciado, né? Bom, e a minha vida, ela era uma vida, assim, muito limitada, né? Eu tinha muitos problemas psicológicos, né? Eu tinha problemas interiores, eu tinha problemas de bipolaridade, síndrome do pânico, né? Até que um dia, uma amiga minha de muitos anos, né?
me fez o convite para ir até a Igreja Universal, né? Eu contei para ela os meus problemas e ela me fez o convite, né? E pela confiança que eu tinha nela, assim, por ela ser uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa que eu já conhecia, eu aceitei o convite, né? E fui até a primeira reunião da Igreja Universal para conhecer a igreja, né? E quando eu entrei ali, eu vi que era totalmente diferente do que as pessoas falavam, né? Eu vi ali uma oportunidade de mudança, né? E então todos aqueles conceitos começaram a ser quebrados, né? O conceito da oferta, do dízimo, né? Eu entendi o propósito, eu entendi o porquê que as pessoas faziam aquilo, né? Eu fui enganado pela mídia, né? Fui enganado pelas informações que foram passadas, né? E eu me sinto até envergonhado, porque o preconceito, né, que eu tinha, com as qualificações que eu tinha, fica até chato, né, pra mim, assim, né? Porque realmente eu julguei sem conhecer, né? Então, na verdade, quem foi imaturo, fraco, foi eu, né? De ter julgado, né? Nesse lugar que eu consegui resolver os meus problemas, né? Que eu sempre busquei em todas as religiões, né? E ali eu encontrei a solução dos meus problemas, né? Consegui mudar de vida, né? Eu prosperei financeiramente, né? Hoje eu tenho 7 empresas, né? Eu aprendi a me portar no casamento, aprendi a me relacionar com a minha esposa, a dar o melhor para os meus filhos, a constituir uma família. Então eu recebi uma família, né? Hoje eu sou feliz, sou completo em todos os sentidos, né? E começou a criar uma proporção dentro da minha família mesmo, né? As pessoas viam a diferença, então eu me transformei num testemunho vivo ali, né? De que a Igreja Universal não era daquela maneira, né? Que a Igreja Universal transforma as pessoas, né? Eu queria deixar o convite aí para as pessoas, né, que têm esse preconceito, que alimentam isso dentro delas, né, para vir conhecer, né, vir participar de uma reunião, né, ou se não quiser vir até a reunião, vem assistir o filme Nada a Perder, né, porque ali você vai encontrar a verdadeira história sobre a Igreja Universal, né, os caminhos que a igreja percorreu e o que realmente aconteceu, né, com a Igreja Universal. Meu nome é Pedro, tenho 36 anos, nasci no Pernambuco, já nasci na miséria, vim com a minha vida muito sofrimento, desde criança, vendo a miséria reinar dentro do meu lar. Meu pai era praticamente um escravo e era muita miséria dentro de casa. Eu nunca vi meu pai comprar um tênis para mim. Passei a beber, né? Bebia muito, até ficar ao ponto, né, de ficar caído mesmo, né? Eu que era infeliz, sentimental, que eu não via expectativa na minha família, tipo, ver uma referência e dizer assim, não, essa aqui é feliz, sentimental. Não tinha. O que eu via era, se eu fosse olhar para minha família, eu olhava, via o quê? Brigas, né? Na parte das minhas irmãs, dos meus irmãos, vi o vício da bebida, do cigarro, enfim. Meu irmão começou a se envolver no crime e ver para solucionar a miséria. E a partir desse momento, veio a pior parte, que foi o assassinato dele. E um certo dia, de um domingo, mais ou menos meia-noite, onde eu estava dormindo, chegou a notícia que tinha acabado de assassinar ele. E um pior dos momentos que eu passei foi avisar meu pai que meu irmão estava morto. E essa fase passou. Mas aí aconteceu tudo isso. Eu tentei me jogar, passar entre um ônibus e o outro. Falei, nossa, eu vou me jogar, eu vou acabar com a minha vida. E eu tentei. Só que nesse momento eu não consegui. Eu passei eu passei no meio dos 2 ônibus, mas não consegui. Porque ali eu sabia eu não sabia, mas Deus tinha um plano muito forte na minha vida. E eu vim morar com minha irmã. E passei esse tempo morando com minha irmã. E ela convidava sempre para vir na Universal. Eu criticava,
quando ela ia para a igreja, eu falava que ela ia levar dinheiro para o Bispo Macedo. Aconteceu aquilo tudo com o Bispo e eu falava mal, eu criticava, não conhecia, criticava porque tinha todo aquele povo falando, né? Peguei os preconceitos que tinha ali contra a Universal, deixei de lado e tomei uma atitude de vir até a igreja. E uma certa vez o pastor estava pregando e ele falou o seguinte: se está escrito aqui que tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Se tudo é possível ao que crê e não mudar a sua vida, Deus vai ter que tirar isso aqui. Vai ter que, todas as Bíblias ele vai ter que tirar que tudo é possível ao que crê. E isso me chamou a atenção. Isso me chamou muita atenção. Nossa, eu lembro que nessa época eu agarrei com força. Além dessa palavra, ele falou do Espírito Santo. Quem ia me guiar era o Espírito Santo. Então, eu abracei com força. Foi quando chegou o grande dia. Foi no domingo. Eu busquei pela manhã e eu tinha sede, porque o pastor falava muito do Espírito Santo. E aquilo ali começou a nascer um desejo muito forte dentro de mim. E foi um domingo à noite, na reunião das 6 horas. Eu falei: Deus, é hoje. Eu não aceito. Meu amigo, nesse dia, foi um dia que eu nasci de novo. Foi um dia que tudo mudou. Foi onde eu comecei a ter mais força ainda, ser guiado por Ele. Onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele me encheu de uma forma que a gente não consegue explicar a alegria que nós recebemos dentro do nosso ser. Saber que tem alguém que é por nós. Alguém que está ali com você todos os momentos. Aonde você vai, ele está junto. Aonde você está, ele te dá uma direção. Aonde você pensa que não tem direção, ele dá aquela direção. Então, nesse momento que eu recebi o Espírito Santo, eu falei para todo mundo. Eu expliquei, poxa, eu fui batizado com o Espírito Santo. Cheguei para minhas irmãs, expliquei para elas. Elas ficaram super maravilhadas. Poxa, que legal. Quer dizer, aquela luta que elas tiveram por mim, né, que outrora eu dei tanto trabalho, eu comecei a dar felicidade para elas. E na Universal, aqui eu fui roubado. Foi roubada a minha miséria, foi roubado todo o meu sofrimento, todo aquele vazio que tinha dentro de mim. Eu comecei a lutar, perseverar. Hoje eu tenho uma família, hoje eu sou feliz sentimentalmente. Eu tenho minha esposa maravilhosa, meu filho, que aonde eu vou tem paz. Entendeu? A miséria sumiu da minha vida, acabou a miséria. Hoje eu sou muito feliz. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos fazer a oração já por você. Mas eu queria chamar a atenção das pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão vivendo por viver, que estão mortas. São verdadeiras zumbis da vida. Elas estão andando, estão vivendo por viver, mas as suas vidas não têm nenhuma razão de ser. Você sabe que nós teremos 3 dias para a ressurreição de Jesus na sua vida. 3 dias especiais, sexta-feira, no sábado e também no domingo. E a nossa fé é essa, presta atenção, presta bastante atenção. A nossa fé é o seguinte: você crê em Jesus, você crê que Ele morreu por você, você crê que Ele ressuscitou, você crê que Ele intercede nesse momento ao Pai por você, você crê que o Espírito dele é realidade, você crê nesse poder magnífico que faz de uma pessoa fraca, uma pessoa inútil, uma pessoa desprezível, desprezada, um zero à esquerda. Você crê nessa pessoa, no Espírito Santo, que é capaz de transformar a vida dessa criatura, como foi o caso desse rapaz?
Você crê? Então, vamos fazer um desafio com Deus. Ele fez o desafio. Ele fez o desafio quando o pastor disse para ele, olha, se tudo é possível aquele que crê, se Deus não fizer o impossível na minha vida, então ele vai ter que tirar isso daqui, vai ter que apagar essa palavra aqui, esse versículo. Então, minha amiga, meu amigo, se você está cansado de sofrer, se você está esgotado, já não aguenta mais, então venha nesta sexta-feira, sábado, domingo, venha tratar de você, venha cuidar do seu ser. Você se preocupa com tanta gente, com tantas coisas, com tantas pessoas. Preocupe-se com você, cuide de você, salve-se a si próprio. Nesses 3 dias, venha esses 3 dias, você não tem que pagar nada. O que você tem que fazer é chegar e buscar e se entregar. E o Espírito Santo vai fazer o resto na sua vida. Porque nós teremos 3 dias, levanta-te. 3 dias para levantar a criatura. E domingo, quando comemoramos a ressurreição de Jesus, tem que haver ressurreição na sua vida. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós ouvimos belas faixas musicais que falam da tua grandeza, da tua glória, da tua majestade. Nós ouvimos testemunhos magníficos do teu poder. Pessoas que tiveram acesso ao teu altar e foram libertos. Mas o Senhor sabe também que existem milhões e bilhões de pessoas por esse mundo afora, gemendo, desesperadas. Pessoas que nunca chegaram no teu altar, porque nunca foram convidadas, ou porque não conheciam. Seja lá por que foi, meu Pai. O importante é que quando o Senhor morreu e ressuscitou e assentou-se à direita do Todo-Poderoso Pai, o Senhor abriu uma porta para passar, a passagem dos que estão morrendo, dos que estão vivendo por viver, dos que estão vivendo a vida do lado do avesso. Ó, meu Pai amado e querido, venha tocar nessa criatura, venha convencê-la para que ela saiba que não há outra porta, não há outro lugar pelo qual nós venhamos alcançar uma vida nova, senão no teu altar. Traga essas pessoas que têm sido alijadas da sociedade, essas criaturas que têm sido rejeitadas, excluídas, elas têm sido colocadas em último, e o Senhor prometeu, dizendo que muitos últimos seriam os primeiros. Então eu peço que o Senhor traga aquelas pessoas que têm sido as últimas, para fazê-las em primeiro lugar, até domingo, meu Pai, o grande dia da ressurreição. Quando nós comemoramos a tua ressurreição, temos que comemorar também a ressurreição daqueles que têm chegado até nós, mortos e caídos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. E eu peço que o Senhor unja esta água, para que, através dela, as pessoas recebam o alívio do sufoco que têm vivido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água. Essa canção, a letra dessa canção é de nossa autoria. Claro, foi buscado lá na Sagrada Escritura.
naqueles momentos mais difíceis da minha vida, foi o Espírito Santo que nos deu essa canção magnífica. E eu quero dizer, minha amiga, meu amigo, você que está aí desesperada, aflita, eu sei que tem pessoas que ainda aguentam um pouquinho mais, né? Tem gente que é cabeçuda, tem gente que é teimosa mesmo. Elas veem os testemunhos, sabem que Deus existe, mas elas ficam empurrando com a barriga a sua vida. Se você aguenta mais, então fique aí onde você está, não venha não. Mas se por acaso o Espírito Santo convenceu você vir nesses 3 dias, amanhã, depois e no domingo, então não deixa de fazê-lo. Venha como você puder, mas chegue em uma igreja universal do Reino de Deus. E você é quem vai ser conduzida pelo Espírito Santo ao Filho dele, para que ele venha salvá-la e fazer de você uma nova criatura. Neste domingo, nós teremos um grande dia, a celebração da ressurreição do Senhor Jesus. Mas não só dele, a sua ressurreição também. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta emissora. Se você quiser ver o que nós sofremos para que pudéssemos estar aqui falando com você, assista o Nada a Perder, tá bom? Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus. Eles que demandam contra ti, eu sou contigo, não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Domingo, no último dia do grande evento Levanta-te, a Santa Ceia da Ressurreição. O domingo de Páscoa foi marcado na história da humanidade. Nesse dia, Maria Madalena foi ao encontro do corpo de Jesus. Chegando ao sepulcro, o encontrou aberto e vazio. E o anjo disse: "Por que procura dentre os mortos aquele que está vivo?" Logo o Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos e subiu aos céus, deixando a promessa do Espírito Santo. Se os seus sonhos morreram e você se sente sozinho, mas deseja uma nova vida e uma chance de recomeçar, participe do Domingo da Ressurreição. Na oportunidade, em todas as reuniões, vamos ministrar o batismo nas águas. Eu garanto a você que você vai subir dessas águas uma nova criatura, uma nova pessoa. O Senhor Jesus pode e vai ressuscitar a sua vida. Participe neste domingo da Santa Ceia da Ressurreição e receba a vida que vem de Deus. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal.